Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, olha só, voltamos, hein? Para variar, essa acho que é a quadragésimo quinto retorno da dupla de senhores para falar sobre treinamento. Eu tô aqui, eu, Ronaldo Martinelli, tô aqui com o meu amigo Sérgio Borges, que dessa vez está longe, tá? Eu vou falar da minha parte primeiro, porque que a gente não gravou esse tempo por conta de viagem, por conta de training camp, por conta de uma série de coisas. A gente já deixou isso bem claro para vocês. Nós não temos tanta frequência, mas assim que pinta assunto bom por aqui, a gente reaparece. Serjão, bom dia, boa tarde, boa noite, cara. É sempre um prazer revê-lo. O prazer é todo meu amigo. Fala, galera, estamos por aqui. Eu hoje estou gravando aqui de San Diego, estou por aqui nesse momento, trabalhando com alguns atletas e também com o Zin. E então essas gravações agora vão ser por aqui por enquanto aí, nos próximos tempos aí. Boa, É. sempre o Serjão, sempre internacional, é isso aí. Para quem não sabe, Serjão viveu, né, 25 anos. A gente está conversando aqui, provavelmente ele volta para lá, né? Serjão não sabe ainda, mas a história dele do triatlon, ela vem junto com a história do próprio triatlon, vamos falar assim, né? Serjão, é isso aí. Bom, ó, falar 50 hoje, anos celebrando esse ano, né? quantos anos? Esse ano vai celebrar 50 anos de triatlo. Ah, legal. De quanto tempo você tá nessa? Conta aí pra tu. Pô, 28 mais, né? Cheguei a 30 anos mais ou menos. Boa. 29 anos aqui em Eu, eu, San Diego. eu só de empresa também. Eu só de empresa eu tenho. Vai fazer esse ano 25 anos, né? E de treinamento também vai fazer 28 anos, né? Na verdade já fez, né? Meio Treinamento bem. foi em 97, né? Então 27, tão próximo. Exato. Não, e trabalhando na área desde 1993. Acho que alguns caras que estão ouvindo isso aqui nem eram nascidos nesse ano Já, ainda. Mas vamos lá, ó, eu já pessoal. estava nadando, pedalando e correndo nessa época. Pois é, cara. Bom, alguma coisa. Atleta a gente já era, né? Talvez ainda treinador ainda não, né? Mas eu comecei a Não, trabalhar em academia em 1993. Então, enfim, estava nem na faculdade ainda naquela época. A gente podia começar a trabalhar na área sem estar na faculdade. Por incrível que pareça, hoje é impossível, né, isso acontecer, mas naquela época era comum até que as pessoas fizessem dessa forma. Depois virou uma profissão mesmo, registro do conselho regional e tudo mais. E aí não se permitiu mais fazer essa loucura, né? A gente já tem os loucos de internet, né, Sérgio? Daí do Instagram, querendo dar treinamento, os formadores de opinião de Instagram. E imagina naquela época se fazer isso, quando não tinha, né, a obrigatoriedade do diploma, né, da é, faculdade. nem Enfim, tinha mas muito na verdade, dá até para entender, nos anos 90 também não existia muito conhecimento, né, na área, né? Não tinha muitas pessoas especializadas, né? Era um meio treino assim, a gente ficava sabendo porque um amigo falava o que ele faz, um outro amigo falava uma outra coisa. E a gente meio que ia juntando informações assim, mas aliás, foi exato. um dos motivos que eu vim para San Diego, foi para poder estudar e saber um pouco mais sobre treinamento. Boa, é isso aí. Realmente, acho que final dos anos 90, né? Começo dos anos 2000 é que a gente Deu uma- percebeu, né, que teve um pouco mais de ciência entrando na nossa área. Não que não tivesse antes, né? Porque eu conheço muita gente boa que veio dessa época, Antônio Carlos Gomes, esses caras foram os pioneiros no Brasil, né? Estudar, né? Educação física, estudar treinamento e tudo mais. Mas é isso aí. Depois é que se profissionalizou um pouquinho mais e a gente tem informações melhores aí para trabalhar, né? Com quem quer treinar para alguma coisa, né? Mas vamos lá, Sérgio. O tema de hoje eu vou dar na lata, sim. O tema de hoje, pessoal, é peso, tá? Peso. O quanto importante você ter ou não peso dentro das nossas modalidades aqui. Vamos falar um pouco do ciclismo, e o Sergião vai falar bastante aí também do triatlo, tá? E por que que veio esse tema
em mente, eu fiz um post aí sobre o Abraham Hansen, né, um ciclista que ganhou 28, desculpa, ganhou 20 quilos. O ciclismo, que isso aí é totalmente contra-intuitivo, né? Os caras hoje no ciclismo, a ideia é quanto menos peso, melhor. Mas o Abraham Hansen, ele era um cara que pesava 58, passou para 78 e começou a competir melhor, começou a ter uma performance melhor. Por um outro lado, a gente tem também um tal de Christian Blumenfeld, que aí quem vai falar é o Sergião, né? Aquele que é o rei do triatlo, que me parece pela televisão que é um cara mais maçudo, digamos assim, mas provavelmente deve ter um percentual de gordura bem baixo. Eu já vi ele sem camisa, viu, Sérgio? Eu achei ele meio fofo, cara. Assim, a gente tem esse estereótipo, né, do cara ser super magro e tal, mas eu achei ele mais encorpado mesmo sem camisa. Então, não sei, aí tem a questão genética e tudo mais. Nós estamos falando de um cara que já ganhou tudo, acabou de bater o recorde, né, do Ironman da onde foi mesmo, que teve Frankfurt. agora? De Frankfurt. E, cara, é um fenômeno, campeão olímpico e tudo mais. Então, cara, o que que acontece com o cara que tem o maior VO2 relativo? Porque isso é importante também. Se ele tem o maior VO2 relativo, é sinal que o peso dele contribui também para ele ter esse VO2 recorde que a gente já falou em outros Exatamente. episódios, né? Então, Sérgio, eu vou te mandar essa pergunta, tá? Quem é Christian Blumenfeld? Ele é um cara que ele é acima do peso mesmo e performa muito bem, ou não? Isso parece, mas não é. É um cara que realmente tem um percentual de gordura mais baixo. E outra, o Christian vai entrar agora, né, no World Tour. O ano que vem ele vai para a Jayco Aluia, que é uma equipe nível Pro Tour, né? E falou que quer ganhar o Tour de France, né? Você acha que isso é possível? Bom, esse negócio é interessante, né, negócio de peso, né? Porque na teoria, né, você ser um atleta mais leve seria beneficiário no triatlo, né? Principalmente na parte da corrida, né? Só que existe um ponto ideal, né? Eu tenho até uma experiência própria, né? Eu sempre fui um atleta que tem uma estrutura óssea pesada. Isso também é importante ter em considerações, porque não são todos são iguais. Eu conheço até atletas que têm uma aparência muscular grande, mas o peso do cara é mais leve, porque é uma estrutura óssea mais leve. E é importante a gente saber que existe um ideal para cada pessoa, né? Eu acho que, com exceção de alguém que tem alguma transformação, como foi no caso do Lance Armstrong, por exemplo, que depois de ter câncer, que definhou o corpo e que meio que reconstruiu o corpo dele, tanto que, se vocês olharem aí o Lance no pré-câncer para o pós-câncer, você vê que é um biotipo corporal totalmente diferente, mas ele literalmente transformou aí o corpo dele, né? Agora, eu já tentei, eu sempre competi aí 78, 79 quilos e cheguei a uma época a pesar 72 quilos com esse intuito aí de melhorar a minha performance. Só que, apesar de eu estar tomando um cuidado, mas é inevitável que a perda de força afetou muito aí a parte da natação e a parte do ciclismo. E no fim, né, quer dizer, você acaba tendo que fazer mais esforço num ou no outro e no fim acaba não compensando na parte da corrida o que você correria mais rápido, né? Eu acho que o Christian ele é um atleta, eu estava dando uma olhada aqui, a gente tinha até conversado sobre isso. Me parece que ele tem 74 quilos, né? Existem atletas da estatura dele que são mais leves, mas ele está mais ou menos aí um pouquinho acima do que um Lionel Sanders, mesmo o peso de um Frodeno, apesar do Frodeno ser mais alto. Então, eu não sei se dá para considerar o cara como um cara, né, como fala, né, um cara mais pesadinho, né? Eu acho que ele tem um biotipo corporal muito estranho, né? Ele tem, parece que um pulmão de pomba, assim, meio gigante. Então, acho que
Isso aí deve influenciar um pouco aí na capacidade pulmonar. E é uma coisa que você está falando, né? Para ele conseguir atingir aquele VO2 recorde que ele atingiu num peso de 74 quilos, então é uma coisa Você acha que ele é excepcional. meio anormal na capacidade cardiorrespiratória, não no peso, né? Acho que ele compensa essa capacidade com, sei lá, aí a gente está falando da parte fisiológica, né? Ele ter uma quantidade de mitocôndrias fora de série, ele ter uma capacidade de ressintetizar ATP fora do comum. Você acha que é mais isso do que propriamente até você me contou, foi você que me falou uma vez que esse método norueguês, né, de treinamento, que eles testam o cara praticamente todo dia, né, teste de lactato para tudo que é lado, e eles controlam o nível de gasto calórico, né, então eles têm total controle sobre isso. Se o cara gastou, vai, um exemplo, no exercício, na atividade, 1.000 calorias, eles vão repor as 1.000 calorias. É mais ou menos assim que funciona, né? Isso. Na verdade, é muito interessante o método que eles usam, né? Ele estipula a intensidade e quantidade de treino baseada na capacidade de repor as calorias perdidas durante os treinos nos dias anteriores, que é muito interessante para o atleta não ficar em déficit sempre, que no fim vai acabar gerando aí uma queda de desempenho no treino futuro, né? Porque não tem mágica, né? Se você fica em déficit de um dia, 2 dias, no terceiro dia você não vai Você vai ter, estar sem energia, né? você vai ter como repor energia. Então é um interessante, ele meio que ele controla o desgaste energético do atleta como uma forma de estipular treino, né? Os kilojoules que eles gastam por dia na natação, bike e corrida, e isso ajuda a estipular aí a carga de treinamento que eles usam, né? E é uma coisa que a gente fala, né? Eu acho, né, que é muito improvável, né, que um atleta desse nível, campeão olímpico, né, recordista do Ironman, não tenha já passado com uma questão como essa, né, ou um nutricionista muito específico para analisar. Eu acho que se os caras entram em detalhes tão grandes como esse de medir temperatura corporal, medir quantidade de suor, medir o lactato, medir a espirometria todo dia, cada hora, cada treino, eu acho muito difícil que ele não faria uma melhora nutricional se esse fosse o caso, né? Que seria até É. mais fácil do que esse resto das outras coisas que ele faz. E a gente conversou também. Ele não foi tão bem, né, na Olimpíada agora em Paris. Ele ficou, se Uhum. eu não me engano, em 12º lugar, até ficou atrás do Hidalgo, né, o atleta brasileiro. E eu perguntei até isso para você, porque eu falei assim, pô, eu achei ele meio forte demais, né? Só que você falou para mim, né, que ele hoje ele se dedica mais às provas de fundo, né, o Ironman e tal, do que às provas de velocidade. E tem um ponto aí, né, também, ele pode estar até no melhor peso dele, mas tem um ponto que o atleta mais pesado ele tem uma capacidade, eu estou falando isso no ciclismo, tá, pessoal? Que é o caso do Jonas Abrahamsen aí, que é um fenômeno, né? Que ele acabou competindo melhor, porque ele começou a gerar valores, os peak powers aí, mais altos, né? Então, ele melhora a capacidade dele, tanto de potência, algumas vezes até de durability, né? Porque a gente fala, mas o peso ele pode influenciar, na durability. Quanto mais peso, a tendência é que o cara tenha uma performance pior em durability. Mas ele começa a gerar números maiores, né? Números de picos aí, a gente usa vários tempos, mas ele começa a gerar números maiores. E isso de uma certa forma, pode influenciar durante o treinamento do dia a dia uma melhor economia de movimento e, no resultado geral, ele acaba performando melhor. No caso do Blumenfeld, você acha que o resultado negativo, entre aspas, né? A gente pode falar que seria negativo, falei negativo porque ele, na última Olimpíada, foi campeão olímpico, né? Ele não ficou nem perto do pódio dessa vez. Você acha que pode ter influenciado de certa forma
o peso ou você acha que é realmente? Aí eu queria que. Você já me falou isso, mas eu queria que você falasse pro pessoal, né? Que a influência, o resultado dele não foi tão bom, né, quanto foi a outra Olimpíada, por algum outro motivo. Eu acho que não foi relacionado ao peso, porque eu acredito que até o peso dele não tenha mudado aí em relação ao que foi na Olimpíada que ele foi campeão. Até a gente já na Olimpíada que ele foi campeão, né, na última Olimpíada, a gente até brincava nele, né, e falava, pô, como é que o cara, né, corre tanto assim, né, com esse biotipo corporal, tal, etc. Na verdade, eu já vi outros casos acontecerem. Eu acho muito difícil, até agora, ninguém conseguiu fazer isso de uma forma eficiente. É muito difícil, de uma vez que o atleta de curta distância, principalmente dessas provas de distância standard aí, né, que é o das Olimpíadas, ir para o Ironman, né, passar por todo aquele treinamento que você não tem como, né? Você vai perder um pouco de eficiência mecânica, né? Você está fazendo volume, você está com nível de fadiga bem maior, você perde muita eficiência mecânica. Isso no dia a dia, né, Sérgio? Não é só na prova, né? No dia a dia, a pessoa No se dia a dia de sente treino, mais isso cansada. exatamente, né? É uma coisa, né? A fadiga está lá, né? Você vai correr 25, 30 quilômetros, né? Você vai passar nos últimos quilômetros por um momento em que você vai estar com uma ineficiência mecânica e aquilo vai te gerar uma perda aí, né? Na sua técnica, com certeza, né? Até a gente fala isso de nadadora, que acontece isso, né? Que eu até falo para atleta. Os atletas que têm tendência de, nos seus treinos de natação, fazer tiros muito longos, tipo de 800, de 1.000, o que eu sou até contra, né? Com exceção de atletas que têm um histórico de nadador, você acaba tendo uma eficiência mecânica deteriorada nesses tiros mais longos, e se você continuar repetindo esses movimentos, isso acaba se tornando uma memória muscular nova. Você pode ser que tenha até sido mais eficiente quando você nadava antes, mas por nível de fadiga você começa a nadar mais, a tua braçada começa a deteriorar, e por repetir isso várias, várias e várias vezes, acaba se tornando tua própria e a sua nova memória muscular. Isso acontece na Ele corrida. acaba piorando a técnica, é isso? Exatamente, Conta. não tem como. E como, Uhum. e como esses atletas fazem muito volume e repetem muito, você vai acabar correndo diferente, você vai acabar pedalando diferente, você vai acabar nadando diferente, né? Natação nem tanto até no nível desses atletas, mas também acontece. Então eu acho que isso acontece sem dúvida quando você vai para a prova longa, e também existe também um problema hormonal, né? Você vai acabar fazendo um treino catabólico, né? Você vai estar em catabolismo bem mais, fazendo mais volume, fazendo esse treinamento de Ironman. E na hora que você vai voltar para os treinos de curta distância, você meio que tem que fazer uma reeducação novamente no teu corpo. E o que acontece é que os atletas não têm muita paciência para fazer uma readaptação técnica, né, e mecânica, acabam acelerando aí esse processo, e muitos deles acabam se machucando, né? O primeiro que fez isso, assim, notável, que a gente conhece, foi o Luc Van Lierde, que ele tinha acabado de ser segundo lugar no Mundial, se não me engano, acho que foi em Cleveland, que já tinha corrido abaixo de 30 minutos atrás do Simon Lessing, e aí naquele mesmo ano ele foi para longa distância, fez Nice e fez o Havaí, em que ele bateu o recorde no Ironman do Havaí. Aí Eu ele lembro competiu desse de cara. Ironman, Final dos anos 90, não é isso? Não, em ele. 96, aí ele ganhou, aí ele Uhum. continuou competindo Ironman mais uns anos, aí ele quis ir para a Olimpíada de Sydney, né, que seria a primeira. E começou a voltar a ser um atleta de curta distância excepcional que ele foi, né? O cara já corria 29 e pouco, 10 quilômetros naquela época. Pra você Caramba. ter uma ideia do nível de eficiência. Aliás, o que ajudou ele a ir tão bem no Ironman também, né? É o que Uhum. a gente vê hoje em dia, mas já foi uma amostra isso já nos anos 90, que o pessoal meio que Quanto a corrida é divisor de águas, né? e até o resto, né? Porque ele já nadou bem, já pedalou bem, porque esse pessoal é um nível muito avançado.
Então, ele, quando voltou, ele acabou se machucando, teve um problema no Aquiles, teve que operar, aí depois quis voltar muito cedo, aí complicou, tal, acabou a carreira dele. E o outro também, muito conhecido, que era de curta distância, foi para o Ironman e tentou voltar também, não conseguiu, é o Chris McCormack, né? Foi Uhum. um atleta campeão, campeão mundial Australiano, né? várias vezes, né? Do ITU, né? O treinado. Foi para o Havaí, ganhou Havaí e várias outras provas de Ironman. E também quis voltar para fazer prova de curta distância e também por motivos de contusões e tal, e também não conseguiu voltar a ser o nível que ele era de atleta como era antigamente. Os Então, é uma irmãos, coisa muito difícil. os irmãos Brownlee também, né? Cara, eu também nunca mais. É, Eles eram alienígenas quando apareceram, né? E hoje eu não se escuta mais falar dos dois. eles tiveram muito problema com contusões, né? Eles Mas sempre eles foram. tentaram voltar também, não foi? Foi, É, e é, também tiveram, acho que provavelmente o mesmo problema. O Alistar, ele sempre teve problema com lesão, né? Impressionante, sempre teve. desde o começo de carreira. Mas é uma coisa que nunca me surpreendeu, na verdade, né? Porque ele corre na ponta do pé, né? Ah, tá. É a Então, técnica. correr na ponta do pé, né? Eu acho que você até dá para enganar aí 5 e 10 quilômetros, mas começa a colocar volume acima disso, não tem jeito, né? Quer Uhum. dizer, a biomecânica explica, né? O excesso de uso muscular da sua panturrilha até o teu quadríceps, o, o que você faz no teu tendão de Aquiles, tudo isso, né? E no pé, tudo isso vai pegar uma hora, né? Então, eu já sabia desde o começo, falar, se ele não mudar um pouco essa técnica dele, eu acho que ele não vai ter sucesso, né? Você vê uma diferença, né? Eu já falava isso desde aquela época, que algumas pessoas falavam, não, não, isso aí tá certo. Eu falei, um exemplo, que é o melhor exemplo que eu gosto de usar, é o Haile Gebrselassie, né? Eu nunca sei falar o sobrenome dele. Gebrselassie, a gente fala aqui. É isso aí. Esse é um dos maiores corredores aí de todos os tempos, né? Que foi um corredor medalhista, recordista aí dos 5, 10 quilômetros. Você pode ver que no momento em que ele decidiu partir para a longa distância, né, de meia maratona e maratona, você pode ver que ele já começou a fazer uma pisada, né, mais de longa Diferente. distância, né? Ele pisa pelo calcanhar, né, distribui o peso do corpo para a estrutura óssea e, né, faz a rotação como o pé foi feito para ser feito. E é um cara que daí conseguiu, então, ter muito sucesso, né? Eu acho que ele foi muito bem direcionado naquela época. Eu acho que isso aí deveria ter sido feito também para um atleta, no caso do Alistair Brownlee, né? Uhum. Legal. E, cara, bom, vou falar um pouquinho do ciclismo, né? Que a gente também tem um pouco esse estereótipo que os caras têm que ser extremamente magros, e aí eu vejo os amadores meio que fazendo loucuras, né, em relação a peso. Eu tenho um atleta aqui que só come Gohan nos 3 meses que antecedem a prova. Ela vai saber se ela ouvir esse podcast. Mas não só ela, né? Mas eu vejo muita gente do amador fazendo essas loucuras. Vale lembrar, pessoal, que o que esses caras fazem está longe de ser saudável. Já teve, inclusive, algumas, não digo pesquisas, né? Mas foram feitos alguns estudos com atletas desse nível, World Tour, Pro Tour, e olha só que loucura, né? Tem gente que come a quantidade de calorias que não dá para abastecer nem os órgãos vitais diariamente, tá? Então esses caras eles fazem todo um processo de adaptação. Agora melhorou um pouquinho, mas tinha aquela questão, aquela época do jejum intermitente. Os caras faziam um jejum de 14 horas, ainda iam pedalar. O Bradley Wiggins, né, era um cara que fez muito isso. Ele fazia treino de 7 horas em jejum. O Bradley Wiggins, para quem não sabe, ciclista britânico que foi 6 vezes campeão olímpico, né? Ele tem títulos na estrada e títulos também no ciclismo de pista. E ele teve que reverter, né, a condição
a condição física dele ou o biotipo dele de um atleta de pista para um atleta de estrada. E aí ele perdeu fatalmente aí mais de 10, 12 quilos para ser o campeão do Tour de France em 2012. Esse cara sofreu pão que a diabo amassou e nessa época fazia essas loucuras aí. E muita gente acabou fazendo o jejum intermitente e tal. Talvez ainda tenha, né, um pouco desse processo dentro desse mundo World Tour, mas não é saudável. Eles sofrem muito com essa condição de ter que perder peso, principalmente nas grandes voltas. E aí eu estou falando do mundo profissional, tá, pessoal? Então, esses caras eles têm que ter de gordura corporal entre 5 e 7% no masculino e entre 7 e 10% no feminino. As meninas, se vocês olharem bem, algumas delas são até um pouco mais fortes. É lógico, tem a questão da densidade muscular, o nível de gordura corporal que da mulher é mais alto, normalmente, né, falando. E aí você vê uma diferença, né, entre o sexo masculino e o feminino. No masculino falando, o mundo, nível Pro Tour, World Tour ou Continental, é mais ou menos esse. Infelizmente, o peso, né, ele é ainda um fator que influencia muito na performance, principalmente por conta, né, da potência relativa e tudo mais. Porém, entendam o seguinte, um atleta desse nível, ele é assistido 24 horas por dia. Eles têm um planejamento de perda de peso para poder manter o rendimento também durante o treinamento. Eles não podem perder rendimento também durante o treinamento, porque é onde a gente explora, né, os números, né, desses caras, melhora aí a durability. A gente não perde na parte técnica, como falou o Sergião. Então, esses caras, o processo deles é bem lento. Eles se adaptam a essa perda de peso muito mais monitorados do que os atletas amadores estão fazendo, tá? E aí tem muita gente que perde saúde tentando fazer ou imitar processo desses caras. Tem que tomar muito cuidado. Sim, o peso influencia, porém, eu não acho que um atleta amador precisa ter de 5 a 7% de gordura corporal. Eu já fiz 11 Alt-Routes, né? Que é a prova amadora em etapa mais difícil do mundo. A minha melhor performance não foi quando eu estava mais leve, e sim quando eu estava no meu melhor peso. Eu cheguei já, eu tenho mais ou menos o peso do Sergião aí, o meu peso normal é de 78 e 80 quilos. E quando eu treino, né, para o T-Rouge e tal, eu tento dar uma diminuída, mas eu já cheguei a 74 quilos e eu cheguei para a largada gripado, mal de saúde. E a minha melhor, que foi em 2017, foi o meu melhor resultado, que fiquei ali entre os 50 primeiros, eu estava no meu melhor peso que eu falo, eu estava entre 76 e 77 quilos, tá? Então, você que é atleta amador, também não acho que você tem que estar com o menor peso, a não ser que você tenha alguém monitorando, que você faça esse processo da maneira mais saudável e lenta possível, né? Então, ache ou procure qual seria, né, o seu melhor peso. Aí eu estou falando para o atleta amador. Eu já fiz alguns posts sobre essa questão do peso no Instagram. Aí você olhar lá para baixo, faz um tempinho já, e eu já comentei isso. Você falou do Lance Armstrong, né, Sérgio? Você sabe que o Lance Armstrong, mesmo com todo esse processo de perda de peso, que quem colocou isso na cabeça dele foi o Michele Ferrari, né? O homem doping, né, que acabou também utilizando o doping com o Lance Armstrong, ele falou, né, falou para o Armstrong que era um cara mais forte, que ele tinha que perder peso, mas só que o peso dele, quando ele foi campeão de praticamente todas as 7 vezes aí que ele é lógico, caçaram o título agora, mas na época, quando ele foi campeão, o peso dele girava entre 72 e 74 quilos, que não é um peso, se a gente comparar com os caras hoje, o Tadej Pogacar, ele ganhou, fez aí a dupla, o double, Giro e Tour, ele fez entre 64 e 65 quilos.
né? Então, existe uma diferença muito grande. O Vinga, né, que também é outro ciclista, também pesa por aí 64, 66 quilos. Então, hoje, geralmente é meio regra, o cara que ganha, ele está na faixa dos 60 quilos. Mas houveram outros tempos em que os ciclistas eles poderiam performar bem acima dos 70 quilos. É o caso do Lance Armstrong e é o caso do maior vencedor de todos os tempos, chamado Ed Merckx. O canimbal tinha também 74 quilos, né? Tudo bem, nós estamos falando de um ciclismo de uma outra época, mas esses caras performavam muito bem. Eles subiam montanha, inclusive com cassetes que eram menores, 19 dentes, 17 dentes. Então, enfim, eu estou dando esses exemplos para as pessoas entenderem que existe uma diferença muito grande entre o nível profissional, tanto a parte de monitoramento e parte de planejamento em relação à perda de peso, mas existe também uma forma de vocês performarem, sim, talvez com menos peso do que você é no dia a dia, mas de uma forma muito mais saudável, tá? O ciclismo já é um esporte exigente pra caramba, assim como é treinar para um Ironman, né? O Sergião sempre fala. Então, ele é uma exigência muito grande e o que eu vejo é que as pessoas acabam complicando isso ainda mais, né? E colocando também a saúde em risco, né? Colocando, fazendo planos mirabolantes da parte nutricional e aí você acaba nem tendo saúde e nem melhorando a performance, né? Eu não sei como é que é isso, o Sergião, aí com você, em relação ao triatlon, né? Você vê o pessoal meio fazendo loucura também. O peso, ele é fator primordial para você melhorar a performance no triatlon, seja ele de curta ou longa distância? Eu acho que essa loucura aí do peso já foi um pouquinho atrás, acho que tem uns 10 anos, um pouco mais aí, que tava com essa loucura aí, negócio de peso. Inclusive, como eu falei aqui, o Chris McCormick, né, amigo meu, ele, no nome das piores vezes que ele fez a prova no Havaí, foi quando ele tinha resolvido perder 4 quilos para ficar mais leve, quer dizer, entrou nessa moda. Eu tive atleta meu também, que corri como pensava no profissional também, que entrou nessa de perder peso. E sem exceção, todos eles que perderam peso, no fim acabaram tendo uma perda assim significativa na parte do ciclismo e da natação, e que no fim acaba, quando você se desgasta mais na natação e no ciclismo, no fim você também acaba tendo uma corrida medíocre, porque você já gastou mais do que você gastaria normal, né? Como você falou, eu acho que as pessoas têm que entender que cada um vai ter um biotipo corporal diferente. E como você mesmo falou, você tem que achar o seu melhor. Eu, por mais de que eu queira, eu também cheguei numa conclusão que o meu melhor é 78, 79 quilos. Não tem jeito. Isso é o meu biotipo. E todas as vezes que eu já tentei ficar mais leve, eu tive que pagar um preço, seja na natação, no ciclismo, e que no fim, até psicologicamente, né, você acaba sendo. Isso é importante até para os atletas que estão vindo, né? A gente tem que pensar que performance é uma combinação de vários elementos, né? Dentro do treinamento. E uma deles é o fato psicológico, né? Um cara que foi nadador, por exemplo, que começa a entrar numa dessa, e um cara que sempre nadou muito bem, mas começa a perder peso e tal, e perde um pouco de força, etc., faz uma natação, ele já sai num tempo aí mais baixo do que o normal que ele sai, psicologicamente ele já vai ficar um pouco para baixo, sabendo e falar, pô, no meu mais forte já começo numa coisa, numa capacidade aí inferior a eu que eu sou, que eu realmente faço, né? Então, é, eu acho que é muito importante a gente, logicamente, se você está com um excesso de peso é uma coisa, né? Agora, se você está simplesmente pensando em diminuir o peso por diminuir, né? Você tem que pensar que não existe perda de peso sem perda de massa muscular, né? Por mais que você tome muito cuidado aí com uma nutrição bem feita, você vai estar sempre tendo uma perda de massa muscular.
E com a perda de massa muscular também vai acabar tendo uma perda de força, né? É, Então você tem que descobrir, e são provas que, na verdade, né, eu até entendo no lado do ciclismo uma diferença, né, em relação, principalmente provas assim de com stages assim, tipo um Tour de France e outros, porque você acaba sendo um acumulado, né? E esse acumulado no fim acaba dando uma diferença aí com muita subida, e tal, no peso. Mas, né, outro caso, né, como você estava falando, né, e a gente comentou, você vai aumentar também o teu nível de fadiga e isso também pode ser uma contraindicatória aí em relação à performance, né? Então, eu acho que é um detalhe que você tem que ter alguém realmente muito específico aí por trás. Eu acho que a coisa mais importante, eu até falava com meus atletas, eu falava, você tem que criar aí um baseline até de força, né? Então, eu até falava com o atleta, ó, se você vai querer perder peso, vamos aí estipular aí pelo menos uma ideia de uns exercícios básicos de agachamento, de afundo, de terra e também de supino e de remada, de algum desses, para a gente ter alguma forma de medir aí a perda de força, também ocasionada pela perda de massa muscular e peso. Então, pelo menos aí dava para a gente tentar mais ou menos ter uma ideia, mas não é aí uma ciência exata, né? E, aliás, para falar para todos aí, isso também não tem nenhum embasamento científico, foi uma coisa que eu mesmo inventei. É, mas era pelo menos para ter alguma valeu. ideia, né, de que, peraí, então a gente está vendo uma perda clara aqui de força, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso aí, de uma forma ou de outra, vai. É. Esse aí, Sérgio, é o caso do Jonas Abrahamsen, que eu usei aqui, né, como modelo, que eu fiz uma postagem disso e, meu, até o pessoal curtiu bastante. Ele agia contra a natureza dele. Quando ele tinha menos peso, era uma guerra diária para manter, sei lá, 500 gramas. Se ele aumentasse, ele tinha que fazer coisas absurdas, né, para manter esse peso. E aí, quando veio a pandemia, ele falou: Ó, quer saber, meu? Vou tirar o pé e vou ver o que vai dar. E aí, em um ano e meio, ele ganhou, né? Foi ganhando peso e tal, mas ele foi se sentindo melhor nos treinos. Ele foi gerando potências melhores, né? Em picos. E no caso dele, funcionou, tá? Pode ser que não funcione para todo mundo, lógico, você não vai. Aqui, pessoal, não é. Até o pessoal, algumas pessoas confundiram que eu falei para ganhar peso. Não, não é isso. Eu acho que cada um tem que entender que você muitas vezes você não precisa brigar, né, com você mesmo para você poder performar melhor nessa questão do peso. Então você pode encontrar também a melhor solução para você. E eu não digo que é você ganhar peso ou perder peso, eu digo que é você otimizar ou ter o seu peso ótimo para você performar da melhor maneira possível. E aí o pessoal confunde muito, né? Porque assim, você pode ter, vamos pegar o Marc Cavendish, o maior vencedor aí, né, de etapas do Tour de France. Ele chegou em último lugar esse ano. Aí você fala, pô, ele não sabe escalar? Sabe, porque ele tem que completar a prova no tempo limite. E aí, para quem acha que o Mark Cavendish não performa bem na subida, está muito enganado. Porque ele está sempre entre 5,4, 5,8 watts por quilo, porque ele também tem que completar no tempo limite. Ele só foi o último, óbvio, porque ele é um sprinter. E óbvio que ele não vai performar como performa o Pogacar, né? Mas é um cara que Para não segurar briga. também, né? Exatamente. E ele Entre não, ficar em último e ficar na metade também não ganha nada, né? não ganha absolutamente nada. E o que ele queria era justamente ganhar etapas. E é para você ganhar etapas, no caso dele que é sprinter, ele precisa ter o quê? Massa muscular. Ele precisa ter power, ele precisa ter força. Então, ele tem que achar o peso ideal para poder completar a etapa no tempo limite e para ganhar a etapa, que é o objetivo dele, assim como qualquer outro sprinter. E tem muita gente que tem uma característica de sprinter, né, no caso do ciclismo,
E aí eu só estou usando um exemplo mesmo, tá, pessoal? Que a gente fala, ele é sprinter, ele é isso, ele é aquilo, mas para você estudar a característica de um ciclista, você precisa de muito tempo e entender muito do assunto, tá? Não vai achar que, não, eu sou mais forte, eu sou sprinter. Às vezes não é isso, não, tá? Às vezes você tem números muito bons também na escalada, e o inverso também pode acontecer. O cara que acha que é escalador, de repente começa a fazer picos, né, de performance muito bom em tempos mais curtos, esse cara pode virar um sprinter, pode virar um cara bom no contrarrelógio. Então, você tem que achar o que que é melhor, o que que você performaria melhor. E dentro dessa performance, como que eu deveria então me alimentar, né? Eu deveria ficar brigando com a balança, ficar estressado o dia inteiro, a semana inteira, né? Numa briga de perder 500 gramas, ou não, eu posso liberar um pouquinho que eu vou performar melhor em algumas situações do que em outras, né? Então, é um pouquinho, as pessoas precisam um pouquinho de inteligência, né, em relação a isso. Óbvio, você tem uma demanda, você é um atleta amador e vai para o Altiroute, cara, quanto mais leve você chegar, mesmo você sendo mais forte, melhor. Porém, existe a questão da sua saúde também que está em jogo. Então, achar o ponto de equilíbrio é a melhor alternativa, né? Não o melhor peso ou o peso mais baixo que você acha que isso você vai acabar performando melhor. Tá errado, né? Então, enfim, acho que cabe a gente só aqui deixar a mensagem, né, Sérgio? Que essa questão do peso ela está intimamente ligada também à saúde. E as pessoas estão esquecendo um pouquinho, né, dessa questão que para você performar bem, você também precisa ser saudável, né? O sistema imunológico perde muito, né? Também quando você começa a fazer essas dietas loucas aí e essa perda de peso, né? Isso aconteceu Sim, comigo, já deve ter acontecido com você, todo mundo que já passou por isso já deve ter sentido. E uma coisa também, eu acho que é importante os atletas entenderem, ainda mais os atletas amadores, que existem provas e provas com características diferentes. E se você é um atleta que tem um peso maior, uma musculatura maior, você, eu acho que deveria também procurar algumas provas que vão ser mais compatíveis com o seu tipo de corpo, né? Da mesma forma que tem atleta que procura provas que podem ter o uso de roupa de borracha. E também existem provas que você prefere um Ironman mais plano, como o do Brasil, por exemplo, tal, ou em vez de fazer Nice, se você é um cara que tem uma musculatura maior e sabe que você vai subir, vai ter muita subida lá, né? Então, essa escolha, né, de provas também é importante dependendo é o que eu falo com meus atletas, dependendo da característica de cada um, né? Se você sabe que vai ter uma prova que você vai ter subidas acima de 7, 8%, o peso do atleta vai dar muita diferença. Porque para você ser competitivo numa prova dessa, com um atleta que tem 10 quilos a menos, você vai ter que gerar uma quantidade de watts muito superior, o que vai te custar aí depois no final do ciclismo, ou mesmo na corrida depois, né? Então, é importante também isso para vocês que estão ouvindo aí também darem uma pensada e tudo bem. Eu também sou um atleta que até pelo meu peso não vou ficar procurando fazer provas que tenham, né, esses graus de 15, 12%, como eu já fiz algumas provas, que você tem que ficar de pé e quase cai da bicicleta para conseguir pedalar para cima. e a bike de triatlon nem é preparada para isso, né? Nem é Não preparado para tem, isso. Hoje em dia tem até umas marchas, tem mais até marcha. melhorou, né? Hoje tem até 36 tal. Naquela nossa época que era 21, né? vinte e É. três no máximo. E até quando surgiu 28 nossa, uma ajuda. Mas então a escolha aí acaba sendo compatível. Mas prestem muita atenção, né? Porque eu já ouvi isso muito de atleta, nossa, mas eu perdi agora peso, nossa, eu estou correndo muito melhor. Então, sempre se pergunte, né? Você fala, bom, você está correndo melhor, mas você está nadando igual e está pedalando igual? E porque geralmente quando você tem ganho muito num lado que é relação a peso, você vai ter perda em algum outro, né? Com exceção aí de atletas que já foram profissionais em alguma modalidade de natação, alguma coisa assim,
que consegue manter de uma forma mais fácil devido ao nível técnico ser maior, todos os outros acabam sofrendo isso. Então, eu acho que isso é muito importante. E outra coisa, né? Não adianta você olhar para o outro atleta e falar, mas ele pesa. Isso foi a história da minha vida, né? Todos os atletas que eu competia, na média, eram sempre uns 10 quilos a menos que eu. Então, se eu tentasse chegar aí no nível deles para competir com eles, acho que eu estaria morto numa hora dessa. É. Então, a gente tem que aí aceitar e trabalhar numa outra área É para. respeitar o biotipo, né? Eu usei aí o Bradley Wiggins, ele fez todo, né, esse processo. Eu lembro quando, 2009, né, ele foi a primeira vez que a gente viu falar, né, ouviu falar sobre Bradley Wiggins em Tour de France. Ele ficou, acho que, se não me engano, em quarto lugar, logo atrás do Lance Armstrong. E, e ele apareceu, e quando eu fiquei sabendo da história dele, meu, fiquei super interessado. Pô, como é que um cara de pista, né? Ele fazia a prova de perseguição, o cara medalhista olímpico já, e aí, de repente, ele resolveu ganhar o Tour de France. E ele ficou magro, meu, magro. E depois ele fez o processo reverso. Ele voltou a ganhar peso para competir nas Olimpíadas do Rio em 2016, e ele foi não só o campeão olímpico na perseguição, mas também foram os recordistas mundiais, né? Então, e ele ganhou, acho que se eu não me engano, na época, 12 quilos para performar melhor. E ele falou: "Ó, agora eu tô no meu biotipo, né? Que eu não deveria ter saído. Não podemos falar que ele não foi vitorioso, porque ele foi vitorioso na estrada também, ganhou várias provas importantes, mas ele foi muito mais vitorioso no ciclismo de pista, né? E aí, acho que sim, é, no caso dele, ele respeitou o biotipo dele. Ele falou: pô, agora eu posso comer pizza, agora eu posso comer sorvete e tal. E ele performou pra caramba. Então é escolher realmente a prova que se você não tem peso para fazer uma outroute, ou, né, você se importa muito com o resultado, né? E aí você quer fazer uma outroute, ah, bom, peso, você vai ter que sofrer um pouquinho. Agora, se o teu problema não é resultado, é completar a prova, dá para você fazer muito bem, saudável, dá para você perder uns quilinhos do teu normal, mas sem fazer loucura e performar muito bem também. Se sentir bem na prova, ter essa como uma experiência super agradável. No nível mais alto, no nível de competição, aí não tem jeito, né? Aí você tem que. É uma briga diária, esses caras realmente sofrem com isso. A palavra certa é sofrimento mesmo. Eles só vão, por mais que eles percam aí de 3 a 6 mil calorias numa etapa, eles vão ter que brigar, vão ter que pesar a comida, né? Não sei se os caras fazem isso no triatlon, ou seja, mas todo mundo meio que anda com balancinha, né? As equipes têm balança para pesar a comida, né? E os nutricionistas vão lá, pesa, ah, não, tó, esse aqui é do fulano de tal, esse aqui é do ciclano, esse aqui é do Beltrano. É isso, o mundo deles é esse. Inclusive agora com essa questão de você consumir de 90 a 120 gramas de carboidrato hora, eles consomem muito menos fora da bicicleta, né, do que consumia antes. Então, é uma guerra, tá? Não faça isso em casa, tá, crianças? Não façam isso em casa. Mas é isso, tá? O Sergião, vamos encerrar aqui, né? Você quer falar mais alguma coisa sobre o tema? Uma coisa também que é importante a gente ver, né, é que as pessoas, né, que acho que estão entrando no esporte agora, né, só conseguem ver o que está acontecendo no momento, mas se você vê uma evolução do esporte em geral, não só do triatlo, ciclismo, pode natação, vôlei, polo aquático, qualquer esporte, você vê que a tendência física de atleta hoje em dia é uma tendência de um atleta longilíneo, né? É um atleta, geralmente são atletas mais altos hoje em dia do que a gente tinha em estatura, e são atletas já que têm um biotipo físico mais
longilíneo do que era, né? Eu acho que o Ironman aí é um exemplo muito disso, né? Eu acho que os top atletas hoje em dia, né? Com exceção do Blumenfeld, mas a maioria são atletas aí que são altos e magros, né? Isso já é uma coisa genética de biotipo e isso que vem vindo pela própria evolução do esporte, né? O esporte teve isso, né? A natação, eu acho que foi a primeira que eu lembro de ter, e depois o tênis também, né? Um esporte que a gente, se for ver no passado, né? Os André Agassi da vida, aqueles outros atletas. Hoje em dia, né? Os atletas que estão dominando são atletas altos e magros. As mulheres também, e na natação também é o que tem acontecido, né? A gente teve atletas como o Ricardo Prado, fenômeno brasileiro, mas aquele atleta daquela estatura, aquele biotipo, hoje em dia não existe Não mais. existe, né? Na São natação, atletas acima principalmente. de 2 metros de altura. Então, é uma evolução. Então, os atletas, esses atletas de triatlo que vocês estão vendo aí, têm acompanhado, são atletas que são resultado desse novo biotipo corporal que já vem sendo desenvolvido ao longo desses 50 anos do esporte, né? Eu acho que o esporte, quando evolui, ele também vai moldando aí a característica física de cada atleta, né? Então, se você já não tem aquela característica física geneticamente, então, logicamente, você não deve procurar ter aquele tipo Exato. de físico corporal, né? Eu acho que você tem que achar o que é melhor. Se você, é o que eu falo, né? Eu acho que tanto para o ciclismo como para o triatlon de longa distância para você, para nós, nível amador, você pode performar no nível muito bem amador, sendo no teu biotipo e peso corporal de cada um que tem. Logicamente, se você está com excesso de peso, é uma outra história, né? É, sim, sim. Mas se você está, né? E aí também não é saudável, né? O cara que tá Exato. acima do peso e quer fazer um Ironman, por exemplo, também tem aí as suas dificuldades, principalmente em relação à parte de o tendão, né? A sobrecarga que você gera na parte Exatamente. biomecânica, né? Mas se você já está num biotipo, né, bom, né? Você já é um cara que não tem excesso de uma barriga em excesso, etc, coisa e tal, então eu acho que aí seriam outros detalhes mais importantes para você focar aí do que tentar perder 1 quilo, dois a mais, o que pode aí acabar prejudicando a sua saúde. Legal, boa. Então tá, bom, é isso aí, Sérgio. Cara, obrigado aí de novo. Sempre um prazer reencontrar o meu amigo internacional. A gente se É, grava semana que vem. Vamos fazer um esforço aí, vamos ver se dá. vamos, 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 pessoal. O que importa é o seguinte: quando a gente vem aqui, a gente vem com um assunto legal, né? Eu sei que vocês ficam às vezes bem ansiosos, né, de receber aí os nossos episódios, porque a gente sempre fala baseado não só, né, na nossa experiência, mas usa muito da ciência também e tal. Então, mas a gente não morre, a gente é imorrível, tá, gente? Tá? A gente vai manter o Coach Chat, só que realmente a gente não tem frequência e acho que é legal até para ir aguçar aí a vocês a não esquecerem, né? E quando pintar novos episódios, vocês se interessarem em escutar, tá? Sérgio, obrigado de novo, tá? Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Continuem aí ouvindo nossos podcasts e recomendem aos seus amigos. E a gente só tem a agradecer aí pelo sucesso aí, que a gente está tendo bastante downloads aí nos nossos episódios. Só esperamos cada vez mais. Tá Isso bom, aí. pessoal? Um grande abraço. Um abraço, tchau, gente. Até mais.